Salve, salve! Estamos de volta, segundo bloco do programa Papo Cabeça Salve, certo? Bom, vamos voltar já daquele jeito, convidando a Preta Rara pra vir fazer um som aqui pra nós. Muito barulho! Levanta aí todo mundo. Licença pra chegar. 20 de novembro, hein? Meninas negras não brincam com bonecas pretas. Pretas, pretas. Infelizmente a realidade do Brasil. Pobre meninas não brincam com bonecas pretas. Mas a Preta Rara tá aqui pra mostrar que pode ser diferente. Firmeza? Tô cansada do embranquecimento do Brasil. Preconceito, racismo como nunca se viu. Meninas negras não brincam com bonecas pretas. Foi a vibe que carreguei até chegar na minha adolescência. Porque não posso andar no estilo da minha raiz. Sempre rio do meu cabelo e do meu nariz. Na novela sou empregada da Globo, sou escrava. Não me dão oportunidade aqui pra nada. Sou revolucionária negra consciente. Eu uso o corpo, eu me mostro, eu uso a mente. Sou afrodescendente, você tem que me aceitar assim. Cabelo enraizado é bom pra mim. Patrão puto, que não me contrata na sua empresa. Porque não tenho olho claro, ele não me aceita. Eu entro no seu comércio, eu gasto, eu consumo. Aí você me aceita, isso é um absurdo. Dinheiro não tem cor, mas pra trabalhar tem. Há muitos negros vencedor, eu digo amém. Negra mudando de cor não é normal. Pra poder ser aceita no país do real. Não troco minha raça por nada. Essa é minha casa, mais uma negra militante. Branco correndo tá atrasado, preto correndo tá armado. E é tiro da polícia pra todos os lados. Genocídio cresce no meu povo preto. Porque temos que morrer só porque somos negros. Sistema racista, raça do diabo. Estão nas ruas correndo pra todos os lados. Com sangue no olho, em desespero. Pega o negro estudante e falam que é suspeito. 20 de novembro não nasceu por acaso. Zumbi dos Palmares lutou e foi executado. Teve sua cabeça cortada, salgada e espetada. Não pode ir em Recife na luta pela casa. Sou quilombola, descendente do guerreiro zumbi. 13 de maio, a falsa libertação dos escravos. A princesa que nos livrou e nos condenou. O sistema fez ela passar como adoradora. Não nos deu educação e nem informação. Lei do sexagenária e foi tiração. Libertar os negros velhos sem nenhuma condição. Lei do ventre livre ou do condenado. Pequeno negro sem pai, pra todos os lados. Na escola não aprendi na história da vida. E estudei me informando atrás de sabedoria. Nossa cultura esquecida, apagada, queimada. Na escola nunca ouvi falar de Dandara. Somos aprendendo o que é de fora. Europa, Oriente, essa cultura não é nossa. Discrimina as religiões afro-brasileiras, falando que é do diabo. Mas temos que se mexer pra acreditar. Pra obter conquista é preciso reivindicar. Meninas negras não brincam com bonecas pretas. Somos todas iguais porque você me rejeita. Pretas, meninas negras com bonecas pretas. Somos todas pretas. Você me rejeita. Pretas, meninas negras não brincam com bonecas pretas. Somos todas iguais porque você me rejeita. Meninas negras pretas. com bonecas pretas. Somos todas pretas. Você me rejeita. Domino os meus pensamentos como grande líder negro. Eu não me espere, vou à luta de tudo que quero. Sou puro sangue envenenada, corpo, mente e alma. Não tenho medo de nada. Brasil é minha casa, honro minha raiz. Luto pela minha cor. Tudo que busco é por nós e faço com amor. Cabelo pichain, da pele preta. Aparência não me rebaixa porque eu amo ser negra. Sou mais uma guerreira como Dandara. Quero conhecer o meu passado. Isabel, Cristina, Leopoldina, Augusta, Micaela, Gabriela, Gonzalez de Bragança. Que se fez de boazinha aquela cretina. Assinou a abolição sem nos dar esperança. Quem lutou subiu, quem não lutou ainda espera. Quilombos somados hoje continua me favela. Algema minha verdade, ninguém é dono dela. Queimar arquivos não consola os negros dessa terra. A grande parte eu não sei, por isso eu não citarei. A grande parte dos carentes são negros, eu sei. Reis de quilombo que foram do passado, de sua terra natal.
foram arrancados, agora tentam esconder com a cota de igualdade. Se a maior parte do preconceito está na faculdade, eu não consigo me ver tomando chibatada, roupa rasgada, na mata, violentada. Brasil, o primeiro em miscigenação, mistura de raça camufla a história da nação, algemando os punhos e nos pensamentos. Ainda somos escravos, mesmo não querendo, a luta continua. Só você não vê? Abre os olhos que ninguém abrirá pra você. Olha lá, mais um navio negreiro, mais mão de obra de graça pros canavieiros. Será que a história da época é a mesma de hoje? Promessa de emprego que ilude a cabeça dos negros. Muitos sofreram antes da liberdade sonhada. Gota de sangue escorria no couro da chibata, lágrimas derramadas, pra muitos foi piada, soltos das correntes, sem poder voltar pra casa. Meninas negras não brincam com bonecas pretas. Somos todas iguais porque você me rejeita. Meninas negras não brincam com bonecas pretas. Somos todas Pretas, cadê? Pretas. Meninas negras não brincam com bonecas pretas. Somos todas iguais porque você me rejeita. Alma preta. Meninas negras não brincam com bonecas pretas. Somos todas iguais porque você me rejeita. Preta, 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 preta. Certo! Já é. Ó, nesse segundo bloco a gente abre o microfone pra vocês. Se quiserem mandar perguntas, lembrando, quem fizer pergunta vai ganhar o CD da Preta Rara. Ó, também tem exemplar aqui do Omenelic, segundo ato, que o Nabor trouxe pra gente. Também tem, ó lá, ó, Gaspar. Ritual 1. Zafka Brasil, Ritual 1. CD? Certo? Então quem fizer pergunta, microfone tá com o Wallace. Levanta a mão aí, Wallace. Quem quiser é só chamar ele. A voz de locutor. Vamos lá. E a Vinícius? Vamos entrar no assunto então, de cabeça. Queria fazer a pergunta primeiro pra Preta aí. Já pegou ar, Preta? Dá pra falar suave? Porque, assim, como o Gaspar falou, o Brasil é um pedaço mesmo da África, é da África, é um território da África. E falam que, na verdade, que a minoria que é oprimida, mas os negros no Brasil são maioria, né? Por que você acha que deve ainda tanto essa opressão? E eu queria, qual que é a sua ideia de qual política deve ser implantada pra gente começar realmente uma transformação pra igualdade racial, mano? Bom, isso ainda acontece porque são apenas 127 anos, se pá, que aboliu a escravidão no Brasil, né? E da forma que foi, né? Não foi um favor, como bem vocês abriram aqui o programa, não foi nenhum favor, foi por força política mesmo, porque ninguém queria comprar mais mercadoria aqui no Brasil. O Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão. E aí a princesa se viu perdida pela questão econômica e resolveu abolir a história que vocês sabem aí. Então, assim, tem muito retrocesso, né? Tem muitas coisas ainda para acontecer. E aí a gente vai em busca de igualdade. Porque a gente ainda não chegou no patamar de igualdade. É claro não, né? É escuro e evidente que a gente já conseguiu conquistar várias coisas. Mas tem muitas coisas ainda a serem conquistada. A partir do momento que lá naquela pirâmide social vem o homem branco, a mulher branca, o homem negro e a mulher negra. Então, ou seja, nós mulheres negras estamos à margem dessa pirâmide, né? E aí, nessa questão também do feminicídio, são 80% das mulheres que são mortas por conta de violência doméstica são as mulheres negras. Então, assim, a gente está em busca e trabalhando no trabalho de base, é o que eu acredito, né? Então, assim, é claro, um adulto tem jeito de mudar, desconstruir o machismo, o racismo, a xenofobia? Tem sim, mas muito me preocupa vocês aqui, ó. Vocês têm a idade dos meus alunos, tá ligado? Então, muito me preocupa essa galera tá entendendo, porque se eles entenderem como funciona a máquina, tá ligado? Como que funciona o Brasil, aí sim a gente vai ter aí, daqui a alguns anos, talvez, quiçá, uma igualdade entre as etnias, né? Porque aqui no Brasil fica muito evidente, velho. Esse ano eu tive a oportunidade de dar vários rolês através do hip hop também, porque eu, com meu dinheiro, não teria condições de conhecer outros estados.
E aí eu fui em Curitiba, de turbante, né, aquele tecido que a gente utiliza, a galera parando na rua para tirar foto como se não fosse brasileiro, né? E aí a galera já chega, é africano, tal. Gente, peraí, né? Somos 53% da população que auto se declara afrodescendentes. A gente sabe que existe bem mais. Aí eu faço uma pergunta bem rápida aqui para vocês. Vocês são bem novinhos, eu com 30 anos... Dá para contar na mão, assim. Vocês já foram atendidos por um médico ou uma médica negra? Dentista negro? Vocês veem essas pessoas quando vocês vão lá no postinho de saúde? Agora a gente consegue ver porque veio bastante gente também de fora, né? Então, é muito escandaloso. Vocês acham que uma pessoa negra não sonha em ser médica? Nenhum negro sonha em ser médico. E cadê essa galera nos postos de saúde, onde a gente se consulta? Então, aqui no Brasil, esse processo se deu de uma forma tão bem feita, essa questão do embranquecimento, né? Era embranquecer mesmo. As favelas do Rio de Janeiro, existe favela hoje em dia, porque a galera morava no subúrbio, tá ligado? Onde hoje tem o Teatro Municipal e tal. E aí eles limparam. E aí, quando eu falo limpar, é tirar preto e pobre Faxina mesmo. étnica. Faxina étnica. E aí, jogaram essas pessoas pro morro. Um processo bem parecido, a gente nem precisa ir pro Rio de Janeiro. Eu não conheço a realidade de Bestioga, mas é um processo bem parecido, igual ao de Santos, tá ligado? Santos, onde eu moro, tem uma galera que mora lá no canal 2, 3, 4, 5, 6, 7, que não sabe que a Zona Noroeste pertence à cidade de Santos. Porque foi bem projetado mesmo, sabe? Essa questão da marginalidade. De estar à margem. E é lá onde a gente vê uma concentração maior de negros, nordestinos e todos a população que foi afastada. Então a gente busca essa questão, né? O meu trabalho é de base, tá ligado? Eu fiquei muito tempo batendo cabeça com uma galera que já era mais velha, e aí é um outro tipo de paciência, é necessário... Mudar, assim, né? Mas melhor... Mais fácil atingir as gerações que estão chegando, sim, para elas terem outros valores, né? É importante desconstruir com a galera mais velha, mas a minha parada é com os adolescentes, assim, porque muito me preocupa. Essa sociedade que eu tenho que ter para ser já me assusta muito, tá ligado? Tipo, eu tenho que ter o iPhone 6 porque todo mundo tem, meu. Se eu não tiver... Eu tô fora, tá ligado? Eu não sou descolada, eu não sou topzinho, ou eu não vou conquistar o menino, ou eu não vou conquistar a menina. Então isso muito me assusta. Essa questão também do corpo, né? Você, Nabor, né? Você estudou aí numa universidade, pôde concluir um curso de jornalismo. Como é que você vê essa situação dos negros não estarem ocupando determinados cargos na nossa sociedade hoje? Eu gostaria que você falasse também sobre o que é ter consciência negra, para essa galera que está aqui assistindo hoje o Papo Cabeça. Poxa, Paulo, eu acho que o que atrapalha bastante a nossa sociedade também, que foi até mencionado aqui pela Preta, diz respeito ao mito da democracia racial, né, Gaspar, Preta, que insiste em dizer que não há... falsa democracia racial, né? Que não há racismo no Brasil. É difícil falar sobre racismo num país que diz não existir esse racismo, né? Mas os negros sabem que ele existe, né? Então é sempre muito espinhoso, muito difícil falar a respeito desse assunto. Por isso que é importante uma reflexão como essa proposta por esse período do mês de novembro, do dia 20, para a gente tocar em algumas questões. Obviamente que essas questões devem fazer parte do nosso dia a dia, né? Porque a gente, enquanto seres humanos, negros que somos, nós não ficamos os outros 11 meses do ano escondidos em nossas casas, né? A gente tem uma vida cotidiana de trabalho, de estudo, e é importante que essas discussões estejam sempre no nosso dia a dia, né? Mas aproveitando o ensejo, eu trouxe aqui alguns números que eu acho que é interessante vocês saberem, até mesmo porque em um país que se auto-intitula um país miscigenado e que não há preconceito de cor com relação à etnia das pessoas, alguns números como esses aqui não deveriam acontecer. Então, por exemplo, agora na semana passada foi divulgado um número de um estudo chamado Mapa da Violência 2015 e foi elaborado pela Faculdade Latino-Americana de Estudos Sociais. E segundo esse estudo,
o número de mulheres negras mortas entre o ano de 2003 e 2013 cresceu 54%, enquanto que o número de mulheres brancas assassinadas caiu 10% no mesmo período. Poxa, mas como o número cai 10% e o número de mulheres negras sobe mais de 50%? Eu tenho outro número interessante também aqui, Paulo, que diz respeito muito a vocês, que são jovens. Não que nós não somos, né? Mas vocês são bem mais do que a gente. Que é o seguinte, agora em 2014, foi divulgado um número também relacionado ao mapa da violência, dizendo que 30 mil jovens morrem por ano vítima de violência no país, sendo que 80% desses jovens são negros. É o chamado genocídio da população negra, né? E com relação a essa faxina étnico-racial que a Preta e o Gaspar mencionaram, está existindo algo nessa esteira agora nas adequações do Rio de Janeiro para receber as Olimpíadas, né? Onde a população está sendo cada vez colocada mais para fora da cidade. As pessoas, os moradores de rua, estão sendo expulsos das ruas, né? Então, Paulo, quando você me pergunta sobre o Dia da Consciência Negra, eu acho que é mais uma possibilidade, principalmente da população branca, de fazer uma reflexão em torno desses números, da nossa realidade, que, como eu bem disse, nos outros 11 meses do ano, nós sentimos na pele e tentamos dar voz a essa dita minoria com relação a esses acontecimentos. E o mês da consciência negra possibilita que os brancos também tomem consciência do que vem acontecendo no nosso país, né? Dificilmente um país do tamanho do Brasil, que é um país quase continental, ele vai ter sucesso no futuro se não houver uma igualdade de oportunidades, mais pessoas, mais negros e pessoas com dificuldades financeiras nas universidades, ocupando postos de trabalho de chefia, para que os jovens possam se espelhar e saber que eles podem também alcançar esses espaços. Ele vê um telejornal passando uma notícia com relação à profissão de médicos, de advogados, de engenheiros, jornalistas, e ela saber que ela tem possibilidade de alcançar esse patamar e mudar a sua realidade, né? Não cabe só aos negros e aos pobres o esporte e a música, há possibilidade de outros campos, né? Há intelectualidade, há inteligência negra também, né? Para alcançar esses espaços e constituir uma sociedade de fato mais democrática, né? Eu acho que para o país realmente avançar, o problema da discriminação racial precisa ser resolvido, senão a gente vai continuar patinando, como a gente vem patinando nesses últimos 515 anos, né? Sem dúvida, é verdade. Tem que ser ofertadas oportunidades para todas as etnias e diversidades, enfim, todos os povos, né? Agora vamos fazer o seguinte, vamos acordar essa galera que eles estão falando demais, eu acho, viu? Papo Cabeça! Salve, salve. Rapaziada. Pode falar, mas diminui o volume do microfone. A gente tem que alinhar o nosso pensamento, assim, fazer um túnel. Todo mundo entrar numa reflexão só, uma energia única aqui. Que esse é o caminho do mundo. Pra gente fazer o mundo girar de um jeito legal. Fazer uma pesquisa aqui rapidamente. Vamos lá. Queria saber, de vocês que estão aí embaixo, quem se considera negro, levanta a mão, por favor, aí. Maneiro. Então eles estão interessados em ouvir o que nossos convidados estão falando. Quem tem um sonho de ingressar numa faculdade aqui? Olha que legal. Quem é a favor das cotas nas universidades, levanta a mão. Eu vou dizer uma coisa pra você, como é importante o movimento negro tá construindo esse processo durante todos esses anos. Se você fizesse essa mesma pergunta alguns anos atrás, muitos jovens não levantariam a mão para dizer que eram negros.
Se você perguntasse há um tempo atrás, muitos jovens não afirmariam que tem um sonho de ingressar numa faculdade, nem se enxergava nesse caminho. Por isso eu falei a respeito das cotas, que é um tema que é polêmico, mas é um tema, eu tenho um ponto de vista, mas eu acho que hoje eu não vou falar muito, porque eu estou no papel de mediador aqui hoje, certo? Mas todo mundo tem uma opinião, mas só queria deixar uma deixa, certo? Eu queria ouvir algumas opiniões de vocês no próximo bloco com relação à questão de cotas. Uma pessoa que seja a favor e uma pessoa que seja contra as cotas, tá bom? Vocês formulem aí, alguém que tenha alguma argumentação que a gente pode depois desencadear esse questionamento, essa polêmica aí. Bora. Que aflige. Tem E aí, meu pergunta mano, aí? Fina? Tem pergunta na plateia aí, Wallace? O Wallace tá conversando, Wallace? Pô, é Não, pergunta. Pergunta aí, Wallace. Queria pedir também para todo mundo Opa, manter aí, ó. é desse aí, jeito. Eu sei que todo mundo tá emocionado aí, mas se Vou conter começar um com as pouquinho. perguntas que a galera... É desse jeito. Para começar, eu vou fazer uma pergunta só para abrir Você? essa leva. Você? Eu, só para abrir, só pra Nosso mostrar como é que radialista. é. A minha pergunta é para todos. Eu quero saber o que move vocês? O que leva vocês a fazer o que fazem até hoje? O que dão força para vocês, sabe? Boa pergunta, Wallace. Mandou ver. O que te move? O que te move? Vou começar pelo nosso mano Gaspar. Gaspar, preta rara, vamos lá. O cara é Bom. gentil, Paulo, não é igual você, não, mano. Bom, o que me leva, o que me motiva a estar na caminhada do rap e aí tá na caminhada... Papo Cabeça! Só quero falar isso no próximo bloco, viu? Mas vamos... Xizinho. Por Bom, favor, Preto. o que me leva a estar nessa caminhada, nessa correria louca aí, entre conciliar, fazer meus raps e conciliar estar dentro da sala de aula também, que eu acho importante, né? É uma grande ferramenta pedagógica poder estar ali na minha esperança, né? Porque minha esperança é em vocês, tá ligado? De mudança. Então, o que me leva, o que me motiva é o cotidiano, eu estar com a galera. E o principal, né? A gente quer resistir para existir. Porque se a gente não resiste, a gente morre, tá ligado? E morre de diversas formas. Principalmente essa questão dos dados que ele trouxe do genocídio da juventude negra, que seria aí um outro debate bem importante também, para trazer essa parada para vocês conhecerem. Então, a minha questão é essa, é resistir, de resistência tá ali, persistindo e insistindo, para existir, né? É isso, já é. Valeu. Pra mim, o primeiro que me move é se manter vivo, né? Porque eu nem imaginava que eu chegava nessa idade. Então, pra nós foi se manter vivo. Isso pra mim, assim, hoje eu faço um trabalho através da arte, porque a gente aprendeu que a gente também, a gente pode ir muito mais além, né? Então, mas eu não vejo o trabalho que eu faço só como algo que vai entreter as pessoas. Então, eu acredito que o meu trabalho, primeiramente, assim, quando a gente montou o Grupos África Brasil, era uma época de transformação e de entender as coisas que aconteciam nas nossas comunidades e as coisas que aconteciam no mundo. Então a gente falou, vamos fazer um trabalho que vai ser um trabalho que já começou lá atrás com os abolicionistas. Como a mesma Preta Rala falou, o primeiro país a abolir a escravatura na América foi o Haiti. E o Brasil foi o último país a abolir a escravatura. E após a abolição não teve reparação aos povos africanos no nosso país. Não teve reparação aos povos que sofreram com a escravidão. E os povos que mais sofreram com a escravidão foram os africanos e os indígenas, né? E hoje os mecanismos mudaram, a escravidão moderna são outros mecanismos. Então eu entendo que o meu trabalho é um trabalho para conscientização das pessoas. Eu acho que quem fez a merda tem que limpar. E eu, mesmo tendo a pigmentação clara, eu tenho orgulho de trazer a minha ancestralidade à tona. E se for preciso um branco ou um cara de pele clara falar para os outros brancos racistas que perpetuam uma doença hereditária que não é nossa, veio de fora,
e perpetua essa doença até os dias de hoje. Infelizmente no Brasil o racismo é institucional, e se você simplesmente segue as regras, simplesmente você não faz nada para mudar e segue as regras, você pode se tornar um racista em potencial. Então racismo se combate todo dia, assim como se combate a luta contra a opressão da mulher, a luta contra os indígenas e todos os povos que sofreram contra a opressão, não só do império colonial, porque a gente está no sistema capitalista, mas parece que ainda a gente está no regime colonial. E eu estou vindo agora, nesse última sexta-feira 13, em Taboão da Serra teve uma chacina com 9 mortos. Isso a Rede Globo não fala e ninguém mostra. Então a nossa luta é contra o extermínio da juventude negra e periférica, contra a faxina étnica, e o processo de embranquecimento que a Preta Rara está falando não é só embranquecer a cor da pele, e sim embranquecer a mentalidade. E quando você não se vê na propaganda, não se vê na televisão, é porque esse processo continua em curso. E quando eles vêm infectar e assassinar, eles começam onde tem os maiores concentrações de afrodescendentes, indígenas e nordestinos. Eles começam pela periferia. E eu, como sou filho de preto, branco e nordestino da periferia, eu não posso deixar passar ileso essa luta. Então eu faço parte da luta dos pretos, eu faço a parte da luta dos povos. E os racistas, se tratem, porque vocês já estão ultrapassados, arcaico, e venha para nossa luta. Essa é a parada. Nossa aí, pá. Na boa. Poxa, eu sigo muito um pensamento parecido com o do Gaspar. Na verdade é o que nos mantém vivos, né? Esse tipo de esse comprometimento, né, que a gente tem. Na verdade a gente faz isso para, além de nos manter vivos, servir de exemplo também para nossa comunidade, né? Meio que pegar o bastão dos negros mais antigos, mais velhos, tanto os homens quanto as mulheres, que dedicaram boa parte das suas vidas a uma democracia de fato racial no país, né? Para condições igualitárias para homens, mulheres, negros, pobres, ricos, enfim. E é justamente isso que me mantém vivo, cara. Poder fortalecer com a comunidade negra, né? Poder olhar no olho do meu filho e dizer que eu estou lutando pelo futuro não só dele, mas como dos pares dele, sabe? E olhar para os meus pais, para os meus avós, para os meus parentes, e dizer que todo o sofrimento que eles passaram serviu de aprendizado, né, cara? Porque o fato de a gente estar discutindo o Dia da Consciência Negra aqui nessa noite de hoje, muitas pessoas tiveram que morrer para que uma discussão como essa pudesse acontecer dessa maneira, né? Se nós voltarmos no tempo, 2, 3 pretos reunidos, ainda hoje, dependendo do local onde você estiver, a continuidade, as horas após essa reunião seriam horas de muita aflição, né? Seria um encontro muito provavelmente clandestino, né? Então é para me manter vivo que a gente toca um projeto como a revista Menelik, que a gente apoia projetos relacionados à comunidade negra e à cultura negra, justamente para a gente ter um país um pouco melhor, porque eu acho que um país um pouco melhor só vai acontecer quando as pessoas se sentirem realmente confortáveis, né, em seus próprios países, né? Parte, né, de todo esse... se sentir realmente parte desse processo, se sentir realmente brasileiro com oportunidades iguais. Então é o que nos mantém vivo, poder trabalhar com essas ferramentas, no caso, uma revista destinada à população negra. Da hora. Caminhada muito bonita. Valeu. De vocês. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar o Gaspar do Zafka Brasil para fazer uma poesia aqui para nós. Axé, viu? Uma salva de palmas pro Narbor, da revista Menelik. Mais uma salva de palmas pra Preta Rara. Faz barulho pras mulheres, aê! É importante que vocês às vezes, a gente às vezes, né? Nós assistimos muito a Rede Globo, mas pare para ler o Menelik, porque é a imprensa negra que existe há mais de um século, é isso? Pode dizer assim? Um século, né? 100 anos, porque foi em 1915, a gente está em 2015, o jornal Menelik, ele circulou em 1915. Uma salva de palmas, 100 anos de Menelik.
E o Menelik foi pós abolir a escravatura no Brasil, e tinham vários abolicionistas que lutaram para a gente estar livre hoje, né? Luiz Gama, José do Patrocínio, André Rebouças. E meu trabalho, assim, eu me inspiro muito na luta dos abolicionistas. E esta luta é atemporal. O tempo passa, até parece que está tudo igual, né? Até parece que está tudo igual. A tecnologia muda porque a tecnologia é vital. Mas a nossa luta é atemporal. Então, mais uma salva de palmas para o Menelik, certo? É o seguinte, eu vou falar na questão de ser um nômade, maloqueiro. Quem é maloqueiro aqui? Levanta a mão. Ô, gente, Brasil é uma maloca, porque oca é casa de índio. Se tem várias casas de indígenas, é uma maloca. Todo brasileiro tem sangue indígena. Agora eu pergunto novamente, quem é maloqueiro, levanta a mão. Isso é hip hop, Preta Rara. A gente transforma o negativo em positivo, certo? E para isso eu vou continuar a brincadeira, assim, ó. Eu vou falar sobre a questão da formação do povo brasileiro, como o Nabur falou. Quem é brasileiro aqui, levanta a mão e faz barulho. O brasileiro é a mistura de tudo e mais um pouco. Colocaram num caldeirão lá e mexeram. O Brasil é o caldeirão das raças. Agora, qual o problema de se assumir? Qual o problema de você falar que você é preto? Qual o problema de você falar que você é branco? Você fala Yorubá? Swahili? Fala português. Também tem um pouco de europeu. Qual o problema? Agora a gente tem que saber das nossas origens. A gente tem que ter orgulho de valorizar os verdadeiros construtores dessa terra. Os brancos construíram também, mas eles invadiram. Agora os nativos eram os indígenas e os pretos. Então a gente tem que dar valor à maior essência, à maior nação negra fora da África. Não é isso, família? O Brasil é a maior nação negra fora da África. Como foi dito, 53, 55% de negros afrodescendentes pretos que se assumem. E os outros também têm sangue africano. Então qual o problema de se assumir? Certo? Então eu tenho uma musiquinha que é fácil de aprender, que é tipo assim, ó. Não tenha medo em dizer que tu é preto. Não tenha espanto em dizer que tu é branco. Não seja omisso em dizer que tu é índio. Aqui nos toca-discos corre sangue nordestino. Uma salva de palmas pro DJ, certo? É fácil de aprender. É a poesia, né? Não tenha medo em dizer que tu é preto. Não tenha espanto em dizer que tu é branco. Não seja omisso em dizer que tu é índio. Aqui em Bertioga corre sangue nordestino. Não tenha medo em dizer que tu é preto. Não tenha espanto em dizer que tu é branco. Não seja omisso em dizer que tu é índio. Aqui em Indaiá corre sangue nordestino, é brasileiros. Por quê? Nós somos todos brasileiros. Quero ouvir? Eu sou latino-americano, brasileiros. Vocês estão com sono? Fome? Então quero todo mundo cantando com fome agora, então vai lá. Brasileiros, quero ouvir? Vai! Nós somos todos brasileiros. Eu sou latino-americano. Mais alto! E nós somos todos mais uma vez eu quero ouvir. Brasileiros, vai! E nós somos todos eu sou latino-americano. Quero ouvir. E nós somos todos brasileiros. Antigamente quilombos, hoje periferia. O esquadrão zumbizando as origens, Zafricania. Somos filhos de uma terra sagrada. Qualquer periferia, qualquer quebrada é um pedaço da África. Ideologia quilombola ferve da sul até o nordeste. Zafrical, o clã Brasil nordestino espalhando a peste e o som é rap. Verso embolada, Alazé Cabaleiro. A explosão do beco, conheça o grande Eldorado Negro. O mar guiou, a mata abraçou. Entre terras e mares, Xangô me abençoou. O orixá abençoou. Uma salva de palmas a todos os orixás. A senzala do passado se perdeu na escuridão.
Com ela a dor do extermínio e da escravidão. Quiloas, bantos, monjolos, capim da mina, Angola, Brasil, Cuba, Ruanda, Haiti, Jamaica, Etiópia. Conquistas, glórias, derrotas, vitórias de tantas batalhas traçadas, misturando raças com as marcas da velha África. Periafricania, resistência, lendas são lendas. Queimem os emblemas, quebrem as algemas. Zumbi é consciência, o terror da tirania, o inimigo número 1. E segue a profecia. No terrorismo, no Brasil do coronelismo, país dos dízimos, do capitalismo, do egoísmo, reduzido em ismos. E vamos indo contra a elite, suportando como pode. E é forte o choque, a sua Glock não destrói meu hip hop. Eu quero ouvir os tambores, as vozes, os rumores. No paredão som regando a paz, a trindade Solano Amores. Tirei do Cartola, Lenine e as poesias, saquei um Garrincha. E da luz de Luiz fiz a melodia. A fusão atoada de uma raça libertária. Sou Rally Saliciel, não é de amba sagrada. Sou Múmia Abu Jamal, destruindo as celas. Sou James Brown, Berin Brown, Nino Brown. Sou da favela, sou Kingston. Show em Bertioga, sou Marrum. Sou Subupira, balanço Lundu, sou Jongo. Sou um da Sul, e nos antigos mistérios da quilombologia. Toda quebrada é quebrada na grande periafricania. Certo! É o seguinte, ó. Quem tá na energia bate mais palma e faz barulho! Não tenha medo em dizer que tu é preto. Quero ouvir. Não tem espanto em dizer que tu é branco. Não seja omisso em dizer que tu é índio. Aqui em Bertioga corre sangue nordestino. Vai. Não tenha medo em dizer que tu é. Não tem espanto em dizer que tu é. Não seja omisso em dizer que tu é índio. Aqui em Indaiá corre sangue nordestino, é brasileiros. Quero ouvir. E nós somos todos brasileiros. Quero ouvir. Eu sou latino-americano. Mais alto. E nós somos todos brasileiros. Quem é brasileiro mais uma vez eu quero ouvir. É brasileiros. Vai. E nós somos todos brasileiros. Forte. Eu sou latino-americano. Mais forte. E nós somos todos brasileiros. Quem é brasileiro faz barulho! Vem! Axé, obrigado. E esse é o Gaspar, Papo Cabeça! Salve! Assim nós finalizamos o segundo bloco com muita energia aqui, diretamente do Bava, no Indaiá, certo? Daqui a pouco a gente está de volta com muito mais ideia. É nóis!